Fala pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre um conteúdo se faculdade fazer ou não. Bom, antes de começar o vídeo, peço para que vocês deixem um like aí, se inscreva porque eu estou começando e querendo ou não faz muita diferença, então é isso. Bom, acredito que ainda seja meio cedo para opinar sobre essa questão de faculdade, porque eu só estou na faculdade há alguns meses, mas eu fiz 3 semestres, né, 18 meses de faculdade de gestão financeira, é um curso tecnólogo, fiz 3 semestres de 4, então assim, deu para ter uma noção se vale a pena ou não fazer faculdade. Então, ainda é muito cedo, mas eu acho que eu já consigo dar um direcionamento, assim, ó, eu já tenho uma opinião superficialmente formada e mais pra frente vou conseguir entender um pouco mais e poder trazer com mais certeza e com mais opiniões e mais fatos, tá bom? Vale lembrar que não existe certo e errado nessa questão, eu acho que existem diversos casos e que você deve seguir o caminho que você acha melhor que seja para você, de acordo com a sua realidade, tá bom? Então vamos lá. Bom, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando que não vão fazer faculdade, né? São diversas razões para isso, seja porque é uma perda de tempo, seja porque é muitos recursos financeiros, ou porque o sistema educacional já está muito ultrapassado, né? Eu concordo, eu acho que a faculdade ocupa muito tempo e que o ensino está muito atrasado. E acho que hoje em dia com a internet a gente tem acesso assim a muito conhecimento. A gente não, acho que não tem uma coisa que a gente não consiga aprender de forma gratuita, por mais que seja mais difícil algumas coisas de forma gratuita, não seja no mesmo nível que algo pago, você consegue, tá? Se você ir tentando, sempre dá para achar um jeito de você conseguir aprender as coisas, seja tocar um instrumento, seja aprender alguma matéria, estudar para o cursinho, o que seja, aprender inglês, mandarim, você consegue fazer o que quiser. Quiser aprender programação, arrumar celular, escrever, tudo. Você consegue aprender aí pela internet. Tem muita gente fornecendo conteúdo gratuito. Mas mesmo assim eu sou um pouco a favor do estudo convencional da faculdade. Eu acho que tem algumas vantagens sim, né? Apesar de ter algum... São pontos, né? A analisar, eu acho que a gente tem que colocar na balança para ver o que vale ou o que não vale a pena. Acho que o primeiro ponto aqui para falar é se o que a gente aprende na faculdade a gente vai usar no dia a dia. Cara, eu fiz 3 semestres do curso de gestão financeira e eu posso ser bem sincero em falar que a maioria a gente não vai usar, tá bom? É a maioria. E tem, como eu estudava paralelamente antes de começar a faculdade, durante a escola eu já estudava, tinha bastante coisa que eu já sabia. É bom às vezes para reforçar, claro, e aprofundar também. Tem uma coisa assim que me pegou mais assim, que foi aprender custo e custeio. É muito diferente, óbvio que eu já tinha uma noção de como fazer o custo de uma empresa. Isso eu jogava lá no YouTube, eu já estudei um pouco sobre antes. Só que nenhum lugar me ensinou como a faculdade me ensinou, tá? Então tem esse fator. Porque a faculdade ela vai assim bem a fundo em algumas coisas. Então, cara, eu sabia que você vai fazer o custo dessa forma, você vai listar seus gastos, tem seus custos indiretos, tem os custos fixos, tem os custos diretos e beleza. Mas a faculdade ela vai definir muito melhor isso e ela vai ensinar a forma realmente de fazer o custo. E foi lá que eu aprendi a fazer. Desde, por exemplo, fazer um rateio, com a curva ABC, de acordo com a produção, como que você vai fazer o rateio, por exemplo, o custo do aluguel de acordo com assim, como que você vai inserir, por exemplo, os seus custos fixos, aluguel, conta de luz, conta de água, internet, funcionário, no custo da produção, entendeu? Então é meio difícil essa parte. Então a faculdade me ajudou com esse ponto. Então tem coisas que eles ajudam realmente. A questão é, daria para eu ter aprendido isso fora da faculdade? Sim, é fácil, tipo, dá pra você aprender, você pesquisando, fazendo os estudos, conversando com quem entende, ou se você trabalha numa empresa grande assim, se você for do setor você consegue aprender mais facilmente. Por exemplo, eu descobri recentemente na minha faculdade que quem faz o custo, custeio e precificação não é o setor financeiro, é o setor de contabilidade. Eu não fazia ideia disso, eu achava que realmente era o setor financeiro, mas não é, é o setor de contabilidade. Claro que se você for uma empresa pequena e você contrata o serviço de uma empresa de contadores, eles não vão fazer isso para você, não é o serviço deles. Eles vão te ajudar com ali mais os impostos, tudo mais, cadastro de funcionários, esse tipo de coisa. Mas
Quando você tem uma empresa já estruturada e grande, quem que vai fazer isso vai ser o contador da empresa, tá? É o ponto que, né, quando você crescer já tem que ter o seu próprio contador. Outro fator importante, a faculdade ela vai te trazer muitos ensinamentos teóricos. Eu acho importante você ter conhecimentos teóricos, tá bom? Independente de qual área você quer seguir. E se você é empresário, é importante você ter conhecimentos teóricos. É importante você entender sobre economia, é importante você entender sobre administração, planejamento, estratégia, esse tipo de coisa. E provavelmente a faculdade, ela vai te trazer alguns pensadores, quem que foi que desenvolveu, quando que começou, por exemplo, quem que foi os fundadores da administração. É legal você saber isso. Pô, você saber isso vai fazer a diferença na sua empresa? Talvez não, mas é interessante, você vai pegar as ideias deles aí, microeconomia, macroeconomia, conceitos, trade-off, tem muita coisa para aprender. Outro ponto importante do porquê eu decidi fazer é porque a faculdade ela vai te ajudar com algumas habilidades. Por exemplo, networking e comunicação e apresentação de projetos. Cara, era para eu ter começado a faculdade durante a época da pandemia. E eu pensei assim, putz, eu não vou começar agora, porque se eu começar a fazer agora, eu vou perder as aulas presenciais. E eu vou perder aquilo que a faculdade entrega, que é você basicamente fazer projetos, é você falar com as pessoas, é você apresentar suas ideias, é você apresentar um trabalho, é você apresentar uma empresa que você vem estudando. É muito bacana isso, isso é muito importante. Se você quiser ser um empresário, você precisa saber falar com o público, você precisa falar com as pessoas, você vai ter projetos que você vai estar num grupo. É muito importante você trabalhar com as pessoas, é muito importante você saber liderar. Então, são diversos fatores que você aprende a desenvolver durante a faculdade, ou melhora, né, no caso. Em contrapartida, eu acho que a faculdade, você vai gastar bastante recurso financeiro se você não for fazer numa pública, tá? É, e não é só isso, tudo bem, tipo, pode ser um investimento, é um custo, faz parte da vida, mas eu acho que você vai investir muito tempo e você também vai aprender muitas coisas desnecessárias, ou você vai aprender as coisas de uma maneira que podem ser importantes, que nem eu estava falando dos estudos de teóricos, você pode aprender sobre eles, mas a faculdade nunca vai ter um método que aquilo vai realmente fixar na sua cabeça, porque eles vão te dar matéria. Aí lá no futuro você vai ter uma prova e você vai estudar para essa prova e depois, daqui 2 anos, você já nem vai lembrar que você teve aquele conteúdo. Então, assim, aquilo some da sua cabeça. Mas é bom porque, por isso que você tem que estar sempre revendo, você tem que sempre estar estudando, fazendo cursos paralelos, fazendo leituras, conversando com pessoas no meio, porque assim você vai sempre lembrando, você vai resgatando, estudando mais sobre aquilo. Eu acho que faculdade é isso, você vai ter matérias em si ou conteúdos que vão ser desnecessários e vão ser a famosa perda de tempo. Agora eu vou entrar no ponto se vale a pena ou não fazer de acordo com o que eu falei. Cara, eu acho que é assim. Vamos lá. Se você é um jovem aí de 18 anos que você tem trabalha com alguma coisa, seja numa empresa, seja com um negócio paralelo, seja no marketing digital ou o que seja, e você não trabalha de 10 a 16 horas por dia, trabalha e estuda, né, ali junto, tá? Não precisa ser necessariamente trabalhar. Se você não trabalha de 10 a 12 horas por dia, 10 a 16 horas por dia, se você não tem alguma outra coisa que ocupe muito seu tempo, e você tem ali um tempo ocioso, principalmente na parte da noite, cara, e você é novo, você não tem experiência, vai pra faculdade. É isso que eu recomendo, porque se você não tá trabalhando tanto e tudo mais, eu recomendo você ir e fazer, nem que seja assim, 2 anos de faculdade para você pegar umas manhas ali, conhecer um pessoal, treinar algumas coisas, aprender algumas coisas e meter o pé. Mas aí vai de acordo com você. Agora, se você já tem uma empresa, se você ou trabalha numa empresa muito foda, você já estuda e trabalha assim, no mínimo 10 horas por dia, de 10 a 16 horas por dia. Se você ali tá criando um negócio, seu negócio, tá ali, meu, focadão nisso, tá estudando para crescer e tal. Se você tem mentores ao seu redor que são pessoas que já têm um acervo muito bom, já têm experiência, não faz faculdade. Assim, não deixe de trabalhar no seu negócio para ficar na faculdade. Mas assim, nunca deixe estudo de lado, tá?
Trabalhar é muito importante, você aprender muito no trabalho, ainda mais você tendo uma empresa escalando ela. Mas assim, o estudo ele é essencial, pessoal. Nunca deixe de estudar paralelamente. Você sempre tem que estar se atualizando, tá? Estude. Estude enquanto trabalha. Se você está trabalhando ali com marketing digital, pesquisa, vai atrás, vê vídeo, vê conteúdo, faz teste, coloca em prática, leia livros, ouça podcasts, consuma conteúdo, aplique ele, reveja e vai testando e vai aprimorando suas técnicas. E é isso, tá? Nunca deixe de fazer. Deixar de fazer faculdade não é deixar de estudar. Eu acho que é isso. Coloque na sua balança de acordo com a sua realidade, quantas horas você trabalha e estuda por dia, quem você tem ao seu redor, se você tem acesso ao conhecimento, se você sabe o que estudar e quando estudar. Por exemplo, uma coisa que eu não aprendi ainda na faculdade até hoje, mas que eu aprendi por meio de estudo paralelo que eu fiz durante a minha empresa, e talvez eu vá ter isso na faculdade ou não, não sei, que é os setores da empresa, que tem o setor administrativo, financeiro, comercial e operacional, as funções de cada um, como que eles fazem cada parte, tá? Então, eu acho que tem isso em alguns fundamentos de administração, mas talvez não de forma tão aprofundada como eu estudei paralelamente. Então, tá bom? Então, cara, é muito variável. Tem muita coisa que eu aprendo por fora da faculdade que eu não vou aprender lá. Mas tem algumas coisas que eu aprendo na faculdade que eu, pô, talvez demoraria muito tempo para aprender sozinho, durante a empresa, com o auxílio de algumas pessoas, tá? Ou talvez não aprenderia. Se não fosse aprender, talvez não seja tão útil assim. Mas, ou não sei, depende. Eu só quero levantar um último dado aqui. Tem muitas pessoas que falam que não vão fazer faculdade por causa de pessoas como Steve Jobs, Flávio Augusto, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk. E, cara, realmente são pessoas que não fizeram faculdade e alcançaram um sucesso absurdo. Só que tem um detalhe, cara. A gente está falando aí de pessoas fora da curva. O Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates, cara, com 18, 20 anos, eles já tinham conquistado algumas coisas incríveis, eles já tinham construído alguma coisa. E é só olhar pra sua idade e pra você e ver, tipo, cara, eu realmente construí algo foda, assim, incrível a esse ponto. Elon Musk, com 12 anos, leu um livro que as pessoas normais demorariam 6 meses de programa, um livro de programação, né, que as pessoas normais levariam 6 meses, e ele levou aí, tipo, 3 dias. Tipo, é um cara fora da curva, entendeu? É excepcional. São pessoas obcecadas e diferentes, tá? Do normal. A maioria dos gestores, grandes empresários, fizeram faculdade, tá? Eles têm no mínimo uma graduação, tem coisa fora do país, tem MBA, pós, depende. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Não é a faculdade, fazendo ou não fazendo faculdade, que você vai ou não alcançar o sucesso. Depende muito mais de você. Então, cara, foque em você, na sua construção, veja a sua realidade, veja o que precisa para alcançar e trabalhe massivamente em cima disso. Se a faculdade for realmente te atrapalhar, cai fora. Se não estiver te atrapalhando, só for assim preguiça ou porque você achar que você é ou foda, cara, entra, fica, não precisa terminar, mas fica um tempo. Então, use as ferramentas que você tem a seu dispor para você crescer aí na sua vida. Faculdade pode ser ou não, tá? Eu, por exemplo, entrei na faculdade, é meu primeiro semestre de administração, pretendo terminar o outro de gestão financeira, só por terminar. E, cara, se eu vou terminar ou não de administração, não sei. Pode ser que daqui 2 anos eu esteja trabalhando tanto na empresa que eu vou precisar trabalhar aí de 12 a 16 horas por dia. E eu fale assim, faculdade está me atrapalhando e não é algo pra mim que eu vou falar, não, mas eu preciso do diploma. Gostaria de ter o diploma? Sim, acho legal, acho bacana. Mas essencial? Não. É isso, fico por aqui. Espero que tenham gostado, espero que alguém tenha assistido tudo e espero que aproveitem aí. É isso.